Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo super importante sobre algo que de vez em quando pega todo mundo, a ansiedade. Sabe, tem uma coisa que quase ninguém percebe, mas que faz toda a diferença. A ansiedade não cresce sozinha, ela precisa de um combustível para se manter acesa. E esse combustível, na maioria das vezes, é a preocupação. É como se a gente ficasse preocupando a nossa mente com um monte de coisas que ainda nem aconteceram. Se você vive ansioso, provavelmente não é só porque algo ruim está rolando na sua vida, mas porque sua mente está sempre tentando adivinhar o que pode dar errado. E olha, isso é exaustivo. Mas aqui está o pulo do gato. A gente não se preocupa à toa. Lá no fundo, nossa mente acredita que isso está nos protegendo de alguma forma. Só que na prática, essa preocupação constante está te esgotando, te deixando sem energia. Hoje eu quero te mostrar por que o nosso cérebro insiste em se preocupar e por que isso parece útil, mas não é. E o mais importante, uma forma super prática de colocar um limite nisso tudo. Se fosse fácil parar de se preocupar, bastava alguém chegar e dizer isso pra gente. E pronto, passaria. Mas a gente sabe que não funciona assim. A preocupação não é só um pensamento que aparece do nada, ela é um hábito mental. E tem mais, ela é reforçada. Nossa mente aprendeu que se preocupar é uma forma de evitar problemas. Funciona mais ou menos assim. Você imagina um cenário ruim, aí por sorte algo dá certo. E o que a mente pensa? Tá vendo? Foi porque eu me preocupei que deu certo. Mesmo que não tenha nenhuma relação real com o que aconteceu. É como se a nossa mente dissesse que se relaxar demais, algo ruim pode acontecer. E aí a gente continua se preocupando, não porque quer, mas porque lá no fundo parece ser mais seguro. E isso é um ciclo vicioso. A ansiedade geralmente começa com algo pequeno, um pensamento, uma dúvida, uma possibilidade. E aí vem a preocupação. E se isso der errado? E se eu perder aquilo? E se eu não conseguir? A mente começa a criar um monte de cenários e o corpo responde como se tudo aquilo fosse real, com todos aqueles sintomas que a gente conhece bem. E quanto mais a gente pensa, mais o corpo reage, mais a gente tensiona. E quanto mais o corpo reage com os sintomas, mais a gente acredita que tem algo errado. E isso vira um ciclo que parece não ter fim. Então tentamos resolver de duas formas. Tentando parar de pensar, o que é quase impossível, e tentando se distrair o tempo todo, o que só adia o problema. Só que nenhuma das duas resolve de verdade, porque o problema não é o pensamento aparecer. Isso é automático. Faz parte da nossa mente. O problema é o que a gente faz depois que ele aparece. E existe uma diferença super importante aqui. O pensamento que surge, aquele que vem sem a gente pedir, e o pensamento que você alimenta, aquele que a gente dá atenção e faz crescer. E essa diferença muda tudo. Em vez de tentar parar de se preocupar, que tal fazer algo diferente? Você vai escolher quando se preocupar. Sim, ao invés de deixar a preocupação dominar o seu dia inteiro, você vai criar um espaço específico para ela. Funciona assim. Escolha um horário fixo do dia. Pode ser, por exemplo, no final da tarde, quando você já fez a maioria das suas tarefas. Reserve de 15 a 20 minutos só para isso. E nesse período você vai sentar,
pegar um caderno e escrever tudo que está te preocupando, sem filtro nenhum, sem tentar resolver tudo na hora. É só colocar para fora, desabafar no papel. Agora vem a parte mais importante. Fora desse horário, quando um pensamento de preocupação aparecer, você vai responder mentalmente, ou até em voz alta se precisar. Agora não, eu vejo isso no meu horário. É como se você desse uma ordem para a sua mente, dizendo que aquele não é o momento para isso. E aí você volta para o que estava fazendo. No começo, sua mente vai insistir, vai tentar te puxar de volta várias vezes. Mas com o tempo, fazendo esse exercício, ela começa a aprender que existe um limite. Isso é um treino e a persistência é a chave. Uma coisa você precisa entender. Nossa mente não gosta de incertezas. Quando a gente ignora completamente a preocupação, ela insiste mais, porque sente que precisa nos alertar. Mas quando você cria um espaço para ela, você mostra que pode lidar com isso, mas não o tempo todo e não naquele momento. Isso reduz a necessidade da mente de ficar te lembrando o dia inteiro. E aos poucos, a ansiedade diminui, porque você retoma o controle sobre os seus pensamentos. Um detalhe importante: esse não é um exercício para resolver todos os problemas da sua vida de uma vez. É um treino. Você está ensinando sua mente a sair do automático e parar de reagir o tempo inteiro e começar a funcionar com mais escolha e consciência. E para a gente fechar o raciocínio, a ansiedade não vem só do que acontece na sua vida. Ela vem principalmente da forma como sua mente tenta controlar o que ainda não aconteceu. E talvez você não precise pensar mais, talvez precise pensar menos vezes. Se esse papo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual tipo de preocupação mais ocupa sua mente hoje. Adoraria saber e trocar uma ideia. E se você quer aprender mais formas de lidar com a ansiedade e entender como a sua mente funciona, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.